Abraão voltou para Canaã muito rico, com grandes rebanhos, prata e ouro. Seu sobrinho Ló ainda estava com ele, e juntos retornaram a Betel, onde antes haviam construído um altar para Deus. No entanto, com o aumento de seus bens, surgiram desafios. Antes, durante as dificuldades, haviam convivido em harmonia, mas agora, na prosperidade, começaram os conflitos. O problema era a falta de pastagem para todos os seus animais, e as discussões entre os pastores de ambos eram frequentes. Diante dessa situação, ficou claro que precisavam se separar. Abraão, apesar de ser mais velho, mais rico e ter uma posição superior, tomou a iniciativa de resolver o impasse pacificamente. Ele poderia ter exigido seu direito sobre a terra, já que Deus havia prometido a ele toda aquela região, mas preferiu agir com humildade e generosidade. Disse a Ló: "Não deve haver brigas entre nós, pois somos irmãos. A terra está diante de você. Escolha para onde quer ir. Se for para a esquerda, eu irei para a direita. Se escolher a direita, eu irei para a esquerda." Com essa atitude, Abraão demonstrou um espírito nobre e desprendido, diferente de muitas pessoas que, em situações semelhantes, lutariam por seus interesses sem considerar o outro. Quantas famílias já se dividiram por causa de disputas assim? Quantas comunidades de fé foram destruídas por conflitos egoístas? A atitude de Abraão nos ensina que, como filhos de Deus, devemos agir com amor, respeito e humildade. Ló, por outro lado, não demonstrou gratidão pelo que Abraão havia feito por ele. Em vez de ceder ao tio mais velho, ele escolheu para si a melhor parte da terra, o fértil Vale do Jordão, que era bem irrigado, semelhante ao Jardim do Éden e às terras do Egito. Porém, Ló não considerou os perigos espirituais daquela região, pois os moradores das cidades do vale, como Sodoma, eram extremamente corruptos. Movido pelo desejo de prosperidade material, Ló armou suas tendas perto de Sodoma, sem imaginar as consequências de sua escolha. Após a separação, Deus reafirmou a Abraão a promessa de que toda a terra seria dele e de seus descendentes. Abraão, então, se mudou para Hebrom, vivendo de maneira simples e pacífica entre os carvalhos de Manre, enquanto Ló desfrutava do luxo de Sodoma. Abraão era respeitado pelas nações vizinhas como um líder sábio e poderoso. Sua vida contrastava com a dos povos idólatras ao seu redor, e sua fidelidade a Deus era evidente para todos. Ele não via sua fé como algo a ser guardado apenas para si, mas como uma luz que devia brilhar para os outros. Assim como um cristão verdadeiro, ele demonstrava amor, paciência e generosidade, sendo um testemunho vivo da graça de Deus. Mas então surgiu um grande problema. Um rei chamado Quedorlaomer e seus aliados atacaram Canaã e derrotaram os reis da região, incluindo o rei de Sodoma. Muitas pessoas foram capturadas, entre elas Ló e sua família. Quando Abraão soube do que aconteceu, não hesitou. Reuniu 318 servos treinados e, junto com seus aliados, perseguiu os invasores. Durante a noite, ele lançou um ataque estratégico, surpreendendo o inimigo e garantindo a vitória. Ló e todos os prisioneiros foram resgatados, junto com os bens saqueados. Depois da vitória, o rei de Sodoma ofereceu a Abraão todas as riquezas recuperadas, pedindo apenas que os prisioneiros fossem libertados. Mas Abraão recusou qualquer recompensa, dizendo: "Não aceitarei nada, nem um fio de uma sandália, para que ninguém diga que enriqueceu Abraão." Ele confiava que Deus era sua verdadeira fonte de bênçãos e não queria que pensassem que seu sucesso vinha da ajuda dos homens. Após a batalha, um homem misterioso apareceu para encontrar Abraão. Seu nome era Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Ele trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, reconhecendo que sua vitória veio do Senhor. Em resposta, Abraão entregou a Melquisedeque o dízimo de tudo o que havia conquistado,
reconhecendo que tudo pertencia a Deus. Essa história nos ensina sobre fé, generosidade e a importância de confiar em Deus, mesmo em meio a desafios. Abraão foi um exemplo de humildade, coragem e compromisso com o Senhor, mostrando que a verdadeira riqueza não está nas posses, mas na fidelidade a Deus e no amor ao próximo. Abraão retornou alegremente para suas tendas e rebanhos, mas seu coração estava inquieto. Sempre foi um homem que prezava a paz, evitando ao máximo conflitos e inimizades. No entanto, ao lembrar-se da batalha sangrenta que testemunhara, sentia-se perturbado. Além disso, sabia que os povos que ele derrotou provavelmente voltariam para atacar Canaã, e ele poderia se tornar o principal alvo de sua vingança. Esse envolvimento em conflitos entre nações ameaçava a tranquilidade que ele sempre buscou. Ainda havia outra preocupação em seu coração. A promessa de Deus ainda não havia se cumprido. Ele não possuía Canaã, nem tinha um filho para ser seu herdeiro. Foi então que, durante uma visão noturna, ouviu novamente a voz de Deus. Não tenha medo, Abraão. Eu sou o seu escudo e sua grande recompensa. Mas, diferente de outras vezes, sua fé estava enfraquecida. Ele sentia o peso da espera e precisava de uma prova concreta de que a promessa se cumpriria. Com sinceridade, desabafou. Senhor, de que me adianta suas bênçãos se continuo sem filhos? Se continuar assim, meu servo Eliezer será meu herdeiro. Porém, Deus lhe assegurou que não seria assim. Seu herdeiro não seria um servo, mas um filho gerado por ele próprio. Deus então o levou para fora da tenda e pediu que olhasse para o céu. Veja as estrelas, Abraão. Você consegue contar? Assim será a sua descendência. Diante dessa promessa, a fé de Abraão foi renovada. Ele confiou plenamente em Deus e isso lhe foi considerado como justiça. Ainda assim, Abraão pediu um sinal visível como confirmação da promessa. Deus, em sua paciência, aceitou firmar com ele um pacto nos moldes dos contratos solenes da época. Sob orientação divina, Abraão realizou um sacrifício. Tomou uma bezerra, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de idade, e os cortou ao meio, colocando os pedaços um diante do outro. Além disso, ofereceu um pássaro e um pombinho, mas sem dividi-los. Depois disso, ele permaneceu ao lado dos sacrifícios, protegendo-os das aves de rapina. Ao anoitecer, caiu em um sono profundo e foi tomado por um sentimento de temor. Então, Deus lhe revelou que sua descendência passaria por um período de grande sofrimento antes de finalmente herdar a terra prometida. Abraão teve uma visão do plano de redenção, compreendendo tanto a morte de Cristo como o seu retorno glorioso. Ele também viu a terra restaurada em sua perfeição original, onde sua descendência habitaria para sempre. Como confirmação do pacto, um forno fumegante e uma tocha de fogo, símbolos da presença de Deus, passaram entre os pedaços dos sacrifícios, consumindo-os completamente. Deus reafirmou sua promessa, declarando que daria a terra de Canaã aos descendentes de Abraão, desde o rio do Egito até o rio Eufrates. Passaram-se quase 25 anos desde que Abraão chegou a Canaã. Então, Deus lhe apareceu novamente e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja íntegro. Abraão, em reverência, prostrou-se diante de Deus. E então veio a promessa: Meu pacto é contigo. Você será pai de muitas nações. Como sinal do cumprimento dessa aliança, Deus mudou seu nome de Abrão para Abraão, que significa pai de multidões. Também mudou o nome de sua esposa, de Sarai, para Sara, explicando que ela se tornaria mãe de nações e que reis surgiriam de sua linhagem. Foi nesse momento que Deus instituiu a circuncisão como um sinal da aliança entre ele e os descendentes de Abraão. Esse rito representaria a separação do povo de Deus das nações pagãs
e serviria como um lembrete de que eles pertenciam ao Senhor. Era uma forma de garantir que eles não se misturassem com os povos idólatras, pois isso os afastaria do verdadeiro Deus. Deus honrou Abraão de uma forma extraordinária. Quando chegou o momento de Sodoma ser julgada, Deus compartilhou essa informação com Abraão, permitindo-lhe interceder pelos habitantes daquela cidade. Em um dia quente, Abraão estava sentado à porta de sua tenda, observando a paisagem tranquila, quando viu 3 viajantes se aproximando. Antes que chegassem, pararam por um instante, como se consultassem sobre o caminho a seguir. Abraão não hesitou. Correu ao encontro deles e, com toda a hospitalidade, insistiu para que aceitassem sua hospitalidade. Ele ofereceu água para que lavassem os pés e, pessoalmente, escolheu o alimento. Enquanto descansavam à sombra, ele organizou tudo para que pudessem se alimentar bem. Sua atenção e generosidade foram tão significativas que essa história foi registrada na Bíblia e mencionada séculos depois no Novo Testamento. Não se esqueçam da hospitalidade, pois, sem saber, alguns receberam anjos em suas casas. Hebreus 13, versículo 2. A princípio, Abraão enxergava apenas 3 viajantes cansados. Mas logo percebeu que estava diante de seres celestiais, e um deles era o próprio Filho de Deus. Mesmo que estivessem a caminho para trazer juízo sobre Sodoma, a primeira coisa que disseram a Abraão foi uma bênção. Deus não sente prazer em punir o pecador. A destruição é uma obra estranha para ele, porque sua essência é amor. Será que devo esconder de Abraão o que estou prestes a fazer? Disse o Senhor. O pecado de Sodoma era terrível, e a cidade estava prestes a ser julgada. Mas Deus se expressou de forma que os humanos pudessem entender. Antes de trazer juízo, ele desceria para avaliar a situação e garantir que a condenação fosse justa. Os 2 anjos partiram, deixando Abraão a sós com o Senhor. Então, o patriarca começou a interceder pela cidade. Ele já havia salvado Sodoma uma vez com a espada e agora buscava salvá-la com a oração. Com humildade ele disse: Senhor, sei que sou apenas pó e cinza, mas ouso falar contigo. Se houver 50 justos na cidade, ainda assim a destruirás? Deus respondeu: Se houver 50 justos, pouparei a cidade por causa deles. Abraão insistiu: E se forem 45? Não a destruirei se houver 45 justos. E assim, ele foi intercedendo, reduzindo o número até chegar a 10. Deus prometeu que se houvesse 10 justos, pouparia toda a cidade. A oração de Abraão revela um coração cheio de amor pelas almas perdidas. Embora rejeitasse o pecado de Sodoma, desejava que os pecadores fossem salvos. Essa compaixão nos ensina a interceder por aqueles que ainda não conhecem a Deus. Assim como Abraão intercedeu, Jesus intercede por nós. Ele é o grande mediador entre Deus e os homens. Mesmo carregando o peso dos pecados do mundo, orou na cruz por aqueles que o crucificaram. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. O amor de Cristo pelos pecadores é infinito. E essa história nos lembra que devemos amar os perdidos, interceder por eles e compartilhar o plano de Deus para a salvação. Abraão foi chamado amigo de Deus, Tiago 2, versículo 23, e pai de todos os que creem, Romanos 4, versículo 11. O próprio Deus deu testemunho sobre ele, dizendo: Abraão obedeceu à minha voz e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Gênesis 26, versículo 5. Além disso, Deus declarou: Eu o escolhi porque ele ensinará seus filhos e sua casa a seguirem o caminho do Senhor, praticando a justiça e o juízo, para que eu cumpra as promessas feitas a ele. Gênesis 18, versículo 19. Foi uma grande honra para Abraão ser escolhido como pai do povo que preservaria a verdade de Deus e por meio do qual todas as nações seriam abençoadas com a vinda do Messias. Mas essa escolha veio da própria avaliação divina. Deus, que conhece os pensamentos mais profundos e julga com justiça, disse:
Eu o conheço. Ele sabia que Abraão seria fiel e que não trairia a verdade por interesses egoístas. O patriarca seguiria a lei de Deus e ensinaria seus filhos a fazerem o mesmo. A casa de Abraão era grande, composta por mais de 1000 pessoas. Aqueles que aceitavam o Deus verdadeiro encontravam abrigo em seu acampamento, onde eram ensinados e preparados para representar a fé genuína. Como líder, Abraão tinha a responsabilidade de educar não apenas sua família, mas também futuros chefes de lares que levariam esse conhecimento para suas próprias casas. Nos tempos antigos, o pai era tanto o governante quanto o sacerdote da família, e sua autoridade continuava mesmo depois que os filhos formavam seus próprios lares. Os descendentes o reconheciam como líder, tanto em assuntos religiosos quanto na vida cotidiana. Abraão manteve essa tradição, pois ela ajudava a preservar o conhecimento de Deus. Ele sabia que era essencial manter sua família unida para protegê-la da idolatria, que estava cada vez mais disseminada. Abraão tomou medidas cuidadosas para evitar que seus familiares e servos fossem influenciados pelos costumes pagãos ao seu redor. Ele sabia que a convivência com a idolatria poderia, aos poucos, corromper a fé verdadeira. Por isso, fez o possível para afastar sua casa de qualquer influência que pudesse desviá-los de Deus. Foi por essa razão que o próprio Deus decidiu separar seu povo das nações pagãs para que não fossem contaminados por crenças falsas. Deus tirou Abraão de sua terra e de sua família idólatra para que ele pudesse ensinar seus descendentes longe dessas influências prejudiciais. Dessa forma, a verdadeira fé seria preservada de geração em geração. O amor de Abraão por sua família o levou a protegê-los espiritualmente. Ele sabia que o maior tesouro que poderia deixar para seus filhos não era riqueza ou terras, mas o conhecimento das leis divinas. Todos em sua casa entendiam que estavam sob o governo de Deus. O patriarca promovia um ambiente de respeito e obediência, sem opressão por parte dos pais, nem rebeldia dos filhos. Ele sabia que a felicidade e o sucesso só podiam ser alcançados seguindo os princípios de Deus. Seu próprio exemplo era uma lição constante. A integridade, a generosidade e a bondade de Abraão eram tão evidentes que até reis o admiravam. E esses mesmos valores eram praticados dentro de sua casa. Ele tratava a todos com justiça, desde os servos mais humildes até os líderes de seu povo. Não havia regras diferentes para ricos e pobres. Todos eram valorizados como filhos de Deus. Abraão governava sua casa com sabedoria e firmeza. Ele não era um pai negligente que permitia que os filhos fizessem o que quisessem, nem um líder severo e arbitrário. Ele compreendia que uma disciplina equilibrada era essencial. Infelizmente, muitos pais hoje não seguem esse exemplo. Muitos confundem amor com permissividade e deixam seus filhos sem orientação. Essa falta de direção leva ao caos nas famílias e na sociedade, pois crianças criadas sem disciplina crescem rejeitando a vontade de Deus e passam essa atitude para as próximas gerações. A decadência moral e espiritual da sociedade está diretamente ligada ao desprezo pela lei de Deus. Muitos líderes religiosos ensinam que os mandamentos divinos não são mais necessários, o que tem consequências devastadoras para as famílias e para as nações. Quando os pais deixam de seguir os princípios de Deus, não conseguem ensinar seus filhos a fazerem o mesmo. O resultado são lares sem Deus, onde a fé se torna fraca e a imoralidade se espalha. Antes que os pais possam ensinar seus filhos no caminho do Senhor, eles mesmos precisam andar nele. É necessária uma grande reforma espiritual dentro dos lares. Os pais precisam trazer Deus para dentro de suas casas e ensinar seus filhos a valorizarem a palavra como um guia para a vida. A oração,
que deveria ser uma prática essencial nos lares, tem sido negligenciada. Muitos pais dizem que não têm tempo para um culto familiar, mas encontram tempo para inúmeras outras atividades. Esquecem-se de agradecer a Deus pelas bênçãos diárias e de pedir sua proteção e direção. Saem para o trabalho sem buscar a presença de Deus, como se fossem meros animais seguindo sua rotina, sem consciência da eternidade. Assim como os patriarcas do passado, cada família cristã deve fazer de seu lar um lugar de oração. Se houve um tempo em que cada casa deveria ser um santuário de adoração, esse tempo é agora. Pais e mães precisam erguer o coração a Deus, intercedendo por seus filhos e por suas famílias. O pai, como sacerdote do lar, deve apresentar a Deus as orações matinais e vespertinas, enquanto a esposa e os filhos se unem em adoração. Quando uma casa se torna um lugar de oração, Jesus se agrada de habitar nela. Em um lar verdadeiramente cristão, o amor se manifesta em atitudes. A bondade, a paciência e a cortesia são práticas diárias, tornando a casa um ambiente onde Deus é honrado. Existem lares onde isso acontece, onde as orações sobem ao céu como um aroma suave e as bênçãos de Deus descem como o orvalho da manhã. Um lar cristão bem estruturado é um poderoso testemunho para o mundo. Ele prova de maneira incontestável a realidade da fé cristã. Todos que entram em contato com uma família assim percebem que há algo especial nela, a presença do Deus de Abraão. Se todas as famílias cristãs vivessem dessa forma, sua influência seria imensa. O Senhor ainda diz, como disse a Abraão: eu o conheço, sei que ele ensinará seus filhos e sua casa a guardarem o caminho do Senhor, praticando a justiça e o juízo. Gênesis 1, versículo 19. Esse chamado continua ecoando para todas as famílias que desejam seguir a Deus.